Paz do Senhor a todos. Eu venho aqui nesse momento ministrar uma palavra que vai falar forte ao seu coração. Primeiramente, me identifico como Diácono Rafael, faço parte do Ministério Apostólico do Reino de Deus e aqui estou para ministrar uma palavra sobre transformação de vidas. Sabemos que em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 50, lá diz que carne nem sangue herdarão o reino de Deus. Mas no versículo seguinte, o 51, diz que ali há um mistério, que todos nós não dormiremos, mas sim seremos transformados. E é isso que Jesus Cristo quer de cada um de nós. Em Apocalipse 3:20 diz: eis que estou à porta e bato. Se você abrir essa porta, entrarei e cearei contigo. É o Senhor Jesus que ceará comigo e com você, meus amados irmãos. É só abrir o coração que Ele vai te dar essa transformação de vidas. Assim como Ele teve com esses discípulos, assim Ele vai ter com cada um de nós que tem um coração aberto para eles, para que Ele venha moldar, para que Ele venha fazer moradas. Mas primeiramente temos que ter um entendimento do que Ele quer da minha vida e da sua vida. Vamos ver aqui em Mateus, capítulo 4, versículo 18 e 19. Leia junto comigo. Diz assim: andando Jesus à beira do mar da Galileia, Jesus viu dois irmãos, Simão Pedro e André. Eles estavam lançando a rede ao mar, pois eram pescadores. E disse Jesus: siga-me, e eu farei pescadores de homens. É isso que Jesus quer da minha pessoa, quer da sua pessoa. Porque, meus amados irmãos, Ele veio pregar o evangelho puro. Ele veio pregar as maravilhas desse mundo. Veio pregar o amor, a paz, a paciência, a bondade, o perdão. O Senhor Jesus veio pregar o reino de Deus. Então nós temos que ter um alerta no nosso coração, nas nossas vidas, que a nossa terra não é essa. Não, jamais. Nossa terra é a glória celestial, é a nova Jerusalém. Então eu peço, meus amados irmãos, que venham abrir as suas sagradas escrituras aqui no livro de Mateus. Mateus capítulo 14. Mas antes de mais nada, vamos falar sobre o nosso Senhor Jesus. Quem era o Senhor Jesus? Primeiro, o Senhor Jesus, ele foi concebido pelo Espírito Santo. Ele nasceu numa manjedoura. Aos 12 anos de idade, ele já pregava no templo. Aos 30, começou o seu ministério. Jesus, ele transformou água e vinho, multiplicou peixe e pão. Ele mesmo disse que era o pão da vida, a luz do mundo, o príncipe da paz, o conselheiro. Ele disse que era o rei dos reis, senhor dos senhores, o bom pastor, a videira verdadeira. E interessante que Jesus, ele dormiu, orou, louvou, estudou, ele ensinou, chorou, pagou imposto, ficou triste, foi atentado, foi ungido, ele foi julgado, preso, chicoteado, cuspido, perfurado, crucificado, morto, sepultado. Mas, ao terceiro dia, em pleno domingo de manhã, ali o Senhor Jesus ressuscitou, se mostrou para Maria e os seus outros discípulos. E Paulo já tinha falado: tudo posso naquele que me fortalece, porque não sou eu mais quem vivo, mas Jesus Cristo vive em mim. Essa é a vida desse carpinteiro. Sabemos que carpinteiro só entende de madeira, de pau, mas para Jesus tudo tem um conserto, meu irmão. É só vir do jeito que está, que meu Jesus vai te transformar. Amém? Glória a Deus. E vamos falar desse discípulo, o qual estava ali à beira do mar da Galileia. Vamos falar de Pedro. Pedro, ele era um personagem impulsivo, inquieto. Ele era teimoso, arrogante. 2 vezes ele saltou de pleno barco, em condições vestida, bem feito, foi se molhar. Ele desafiou Jesus e falava muito. Mas em compensação ele era um dos 3 discípulos que Jesus mais gostava. Só assim o seu Jesus foi restaurando, foi transformando a vida de Pedro. É tão provável que quando Jesus faleceu e foi sepultado, os outros discípulos procuraram a orientação de Pedro, porque ele estava mais próximo do Senhor Jesus. Pedro, ele era uma pessoa elétrica. Vamos ver a eletricidade de Pedro? Por exemplo, quando tinha uma pergunta, Pedro respondia. Quando tinha um problema, Pedro logo solucionava. Quando tinha opções, Pedro logo decidia. Quando tinha que ficar em silêncio,
Pedro logo falava. Quando era para discordar, Pedro desafiava. Mas, meus irmãos, com a orientação do nosso Senhor Jesus, a mente fértil e ativa de Pedro foi amadurecendo. E Pedro se tornou um líder, porque não tinha medo de tomar decisão. Assim é você que está me ouvindo nessa noite, nesse local. Tem que ter uma atitude, meu irmão. Tem que marchar, seguir adiante. O foco é Jesus Cristo, olhe somente para Ele. Jamais olhe para a direita, jamais olhe para a esquerda. Então Pedro, ele era um pescador, casado, analfabeto, e ainda a sogra morava com ele, meu irmão. Quer dizer, além de trabalhar para sustentar o filho, a esposa ainda tinha que sustentar a sogra. Isso era Pedro. Mas Pedro era um cara, um homem otimista, cheio de energia, muito inteligente e tinha um grande caráter. Esse era Pedro. Aqui é uma mensagem que tem começo, meio e fim. O começo, aqui Jesus chamou Pedro para ser pescador de homens, de almas. E aqui nessa mensagem vai falar a todas as pessoas. É uma mensagem que vem para gerente, comerciante, empresário, vereador, governador, padeiro, pedreiro, eletricista, uma dona de casa, uma enfermeira, uma médica, um gari, um assaltante, um macumbeiro, um bandista, um obreiro, um diácono, um presbítero, um pastor, um bispo, um apóstolo. Essa mensagem, meu irmão, é para todos. E para você que está me ouvindo nesse momento. Amém? Glória a Deus. Então aqui, abra sua Bíblia em Mateus, capítulo 14, versículo 22 ao 34, e venha junto comigo nessa mensagem. Veja só, aqui é uma mensagem que fala sobre missão missionária, oração, coragem e de dois homens, o pescador e o carpinteiro. Vamos ver aqui no versículo 22 o que Jesus deixa para cada um de nós. O tema aqui na Bíblia, minha Bíblia tem Jesus anda sobre as águas. Mas eu, Diácono Rafael, eu dei esse tema como fique no barco, não saia do barco. E diz assim no versículo 22. Logo em seguida, Jesus insistiu com os discípulos para que entrasse no barco e fosse adiante dele, para o outro lado, enquanto ele despedia a multidão. Meus irmãos, Jesus estava reunido ao seu lado muitas pessoas. E em uma tarde, no final da tarde, Jesus fez um grande milagre ali naquele local. Ele multiplicou 5 pães e 2 peixinhos para uma multidão de mais de 5.000 pessoas. Então elas saciaram o seu físico. E os discípulos estavam próximos deles. Mas ao começar a noite, às 6 horas aproximadamente, Jesus pediu para seus discípulos pegar o barco e seguir adiante. Aqui é uma missão missionária. Sair de um local e ir para o outro. Pregar o Evangelho de Cristo. Mas vamos ver no decorrer que nem os discípulos criam no Senhor Jesus. E Jesus insistiu com eles. Por que insistir? Quando você insiste com algo, é mais de 2 vezes. A gente vê que aqui o discípulo era teimoso. Ele já tinha pedido antes. Só que eles não tinham feito a vontade de Jesus Cristo. Pediu que eles fossem para o outro lado da margem, porque tinha que despedir a multidão. Então a gente vê aqui, meus irmãos, que o Senhor Jesus, ele é educado. Ele não entra pela porta de trás e sai pela porta de trás. Ele entra pela porta da frente e sai pela porta da frente. Então aqui nos dá um entendimento que o nosso Senhor Jesus, a porta que ele quer entrar é o nosso coração. Se você abrir, ele vai entrar e vai cear junto com você. Ele vai tomar conta das suas vidas. Onde você vir colocar a planta dos seus pés, pode ter certeza que Jesus está com você. Mas isso tem que abrir o seu coração e tem que estar no barco. Amém? O barco, meu irmão, retrata a igreja. É a igreja. O mar é um retrato do mundo. O mundo, aí fora, há muitas coisas deliciosas para saborear. Mas é algo que não edifica a Deus. É algo que não edifica a Jesus Cristo. Então, temos que sair desse mundo, dessa porta larga, e vir para a porta estreita, que é a casa do Senhor. E aqui os discípulos estavam fazendo uma travessia. A travessia de uma margem para outra. A travessia, meu irmão, significa a nossa vida. 15 anos, 30 anos, 45 anos, 60 anos, e assim por diante.
Os nossos dias são maus hoje, são maus. Então é uma travessia muito grande que nós temos que fazer. Aqui os discípulos estavam atravessando de um mar até chegar ao outro lado, chamado Genezaré. Onde você quer chegar, eu não sei. Eu só sei se você abrir o seu coração, Jesus Cristo vai entrar, passear com você, e você ainda vai ter a chance de desembarcar junto com Ele. E desembarcar, como os discípulos desembarcaram aqui, é chegar na glória, a nova Jerusalém. E sabemos que só o Senhor Jesus tem essa capacidade de salvar. Amém, irmão? Glória a Deus. Aleluia. Vamos seguir adiante. Versículo 23 diz assim: tendo despedido a multidão, subiu sozinho ao monte para orar. Ao anoitecer, estava ali sozinho. Então os discípulos pegaram o barco e foram fazer travessia para o outro lado, para Genezaré. E o Senhor Jesus, ele foi orar, meu irmão. Mas para que Jesus precisava de orar? Se ele era o próprio Filho de Deus. Tinha acabado de fazer uma multiplicação muito grande, 5 pães e 2 peixinhos. E isso, meu irmão, é que a gente venha tomar exemplos. Que cada dia, nós cristãos, servos do Deus Altíssimo, nós temos que orar. Porque a oração, ela alimenta o nosso espírito. A oração é falar com Deus. Quem não ora, o maligno não respeita. Então, temos que colocar o joelho no chão, entrar no nosso quarto e orar somente ao Deus Altíssimo, que Ele vai responder às nossas orações poderosamente. Aqui o Senhor Jesus sempre subiu ao monte para orar. Paulo, ele não subiu ao monte. O monte que Paulo subia era um monte não palpável. E Jesus era um monte palpável. Então, há essa diferença. Então, Jesus dá um grande exemplo a cada um de nós, que a gente vem orar, seja no monte, seja na nossa casa, seja onde for, mas assim estemos em comunhão com eles. Vamos seguir adiante, mas antes vamos aqui em Lucas 5,15, outro exemplo do Senhor Jesus em termos de oração. Veja só em Lucas 5,15, onde o Senhor Jesus diz assim: todavia, a notícia a respeito deles se espalhava ainda mais, de forma que multidões vinham para ouvi-los e para serem curados de suas doenças. Mas Jesus retirava-se para lugares solitários e orava. Amém, meu irmão? Glória a Deus. Lucas 6, versículo 12 diz assim: num daqueles dias, Jesus saiu para o monte a fim de orar e passou a noite orando a Deus. A noite orando. Eu me envergonho diante disso. Eu oro todos os dias, mas não dessa forma. Quanto o Senhor Jesus orava, meu irmão. Quanto Jesus orava, e temos que orar. Amém? Versículo 24 e 25 diz assim: mas o barco já estava a considerável distância na terra, açoitado pelas ondas, porque o vento soprava contra eles. Alta madrugadas, Jesus dirigiu-se a eles, andando sobre o mar. Então os discípulos estavam lá na caminhada deles, quer dizer, sobre o mar da Galiléia, até chegar a Genezaré. E Jesus estava no monte orando. Veja que maravilha, veja só que diferenças. Aqui no versículo 25, fala que era alta madrugadas. Alta madrugada, em outra passagem da Bíblia, lá em João, é um horário que é das 4 às 6 da manhã. Por exemplo, a primeira vigília é de 6 da noite às 9. A segunda vigília é exatamente das 9 às 12. A terceira vigília é das 12 às 3. E a quarta vigília é das 3 às 6. Versículo 25 fala que alta madrugada Jesus se dirigia a ele andando sobre o mar. Então Jesus já estava indo ao encontro deles. E os discípulos estavam longe, meu irmão. Estavam numa considerável distância de 5 a 6 quilômetros. Quer dizer, saíram 6 horas da noite e Jesus foi encontrar ele aproximadamente de 3 às 4 horas. Jesus estava 9 horas aproximadamente orando até ir ao seu encontro sobre as águas. E a quilometragem que esses discípulos fizeram foi exatamente de 5 a 6 quilômetros. Aqui a Bíblia nos relata isso. Vamos para o versículo 26 e 27, onde diz assim: quando viram, andando sobre o mar, ficaram aterrorizados e disseram: é um fantasma. E gritaram: meu Deus,
Se nós, diante das nossas lutas, das nossas atribulações, das nossas aflições, nós ficamos com medos das coisas que estão acontecendo, que vem acontecer, imagina os discípulos aqui que não tinham para onde correr. Eles estavam com Jesus, mas não tinham para onde correr. Estavam em alto mar. Então, Jesus deu uma resposta aqui maravilhosa para eles e dá para mim, para você. Vamos ver qual é? Jesus diz assim, mas Jesus imediatamente ele diz, coragem, sou eu, não temas, não tenha medos. Amém, meus amados irmãos? Jó já tinha falado que só ele tinha capacidade de caminhar sobre o mar. Jó capítulo 9, versículo 8. Então só o Senhor Jesus tinha essa capacidade. E assim ele fez. Ele estava andando sobre o mar e foi ao encontro dos discípulos. Só que quando os discípulos viram, os 12 discípulos pensavam que era um fantasma. Jesus disse, não temas, sou eu, estou contigo. Amém, meu irmão? Aqui, Jesus conforta o coração dos discípulos, dos seus servos, com a mensagem que diz, não temas. Essa palavra ela é escrita 366 vezes na Bíblia. Quer dizer, são exatamente os anos bissextos que temos a cada 4 anos. Então, não temas. São escritos 366 vezes na Bíblia. Amém? Glória a Deus. Vamos para o versículo 28, onde o Senhor Jesus diz assim. Pedro diz assim, Senhor, disse-lhe Pedro, se és tu, manda-me ir até o encontro por sobre as águas. Quer dizer, se és tu, Pedro desafiou o Senhor Jesus. Se é tu, sempre, meu irmão, é dúvidas. Será, talvez, eu não sei. Quando tiver diante dessas palavras, tem que orar mais. Joelho no chão em oração. Se és tu, manda-me ir ao teu encontro sobre as águas. Tem uma determinada passagem muito maravilhosa, aqui em Lucas mesmo, versículo 4, onde o Senhor Jesus ele foi atentado pelo maligno. E o maligno também não deixou passar abatidos e disse assim. Lucas capítulo 4, versículo 3 e 4 diz assim. O diabo disse-lhe, se és o Filho de Deus, manda esta pedra transformar-se em pão. E Jesus respondeu, está escrito, nem só de pão viverá o homem. Então, meus irmãos, você vê que o diabo diz, se és tu, se és Filho de Deus, manda essa pedra transformar-se em pão. Mas o Senhor Jesus diz, está escrito. Onde é que está escrito? Aqui na palavra de Deus. Lá em Deuteronômimos está escrito que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Então, meus irmãos, é só confiar no Deus Altíssimo, que nós vamos ser cada dia mais exaltados em nome do Senhor Jesus. Quem vem contra você com palavras torpes, com palavras que não edificam, com palavras que te traz dor de cabeça, negatividades, repreenda em nome do Senhor Jesus. Se és, sempre é dúvidas, e dúvidas vêm do malignos. Vamos ver a resposta que o nosso Senhor Jesus deu ao seu discípulo Pedro, versículo 29, diz assim, vem, respondeu ele. Então Pedro saiu do barco, andou sobre as águas e foi na direção de Jesus. E o 30 diz, mas quando reparou o vento, ficou com medo e começando a afundar, gritou, Senhor, salva-me. Amém, meus irmãos? Jesus, ele é um líder. Ele tem que dar exemplo para os seus liderados. Se um liderados lhe confrontar, deixa ele seguir adiante. Não tenha medo não, meu irmão. Você já passou por isso, deixa ele passar. Jesus estava andando sobre as águas e Pedro queria andar. O que Jesus disse? Venha. Venha até o Senhor Jesus. Mas venha e olhe somente para Ele, meus amados irmãos. Se você olhar para a direita, olhar para a esquerda, você vai cair. O foco é Jesus Cristo. Temos que marchar em cima do alvo. E o alvo é o nosso Deus Todo-Poderoso que enviou seu Filho Jesus Cristo à terra. O interessante é que o versículo 30 diz assim, mas quando reparou o vento, ficou com medo. E começando a afundar, gritou, Senhor, salva-me. Esse versículo 30, meus irmãos, ele é muito profundo. Onde leva aquela passagem, aquela mensagem, aquele louvor da harpa cristã,
que nós às vezes pensamos que estamos tão perto do Senhor Jesus, por ser dizimistas, por evangelizar, por estar dentro de barcos, mas às vezes não vigiamos a nossa língua, o nosso falar, a nossa atitude, o nosso jeito, o nosso guarda-roupa, o nosso vestuário. Temos que se vigiar a cada dia, a cada momento, na presença de Jesus Cristo. Então tem pessoas que estão perto do Senhor Jesus, mas ao mesmo tempo está longe. Você sabe por quê? Tem um hino da harpa cristã que ele diz mais ou menos assim. O hino 169. Diz assim: longe do Senhor andava, no caminho de horror, pois Jesus não perguntava, nem queria seu amor. Oh, porque Jesus me ama, eu não posso te explicar, mas a ti também te chama, pois deseja te salvar. Foi exatamente isso que Jesus fez com Pedro. Pedro pediu: Senhor, salva-me. Meu irmão, diante desse mundo tenebroso, dessas guerras que existem no mundo, dessas lutas, aflições, o mundo não tem mais amor. A pessoa não tem mais compaixão pelos outros. É muito difícil. Então nós cristãos temos que ter esse ato do perdão, de estar próximo dos amados irmãos, para ajudar, dar um pão a quem tem fome, ajudar uns aos outros com oração. É isso que Jesus Cristo quer de cada um de nós. E no versículo 31, veja só o que Jesus fez. Imediatamente, Jesus estendeu a mão e segurou. E disse: homem de pequena fé, por que você duvidou? Irmão, jamais duvidar diante do que Deus tem para cada um de nós. Duvide não, meu irmão. Creia. Mesmo passando pelos piores momentos da sua vida, creia que Ele vai te tirar. Foi assim com Jó. Assim é com cada um de nós, meu irmão. Então, imediatamente, Jesus estendeu sua mão pelas misericórdias. Mas ele replicou: Pedro, homem de pequena fé. Amém? E a partir dali, Jesus entrou no barco, esteve junto com seus 2 discípulos, e veja só o que o discípulo disse para ele. Versículo 32. Quando entraram no barco, o vento cessou. Então os que estavam no barco o adoraram, dizendo: verdadeiramente tu és o Filho de Deus. Amém, igreja? Então a gente vê que aqui os discípulos começaram a agradecer. Agradeceu de uma forma maravilhada, porque salvou os discípulos Pedro. E se tivesse louvor, principalmente hino da harpa cristã naquela época, eu creio que os discípulos oravam mais ou menos assim: louvavas ao Deus Todo-Poderoso. Bendito seja o Cordeiro que na cruz por nós padeceu. Bendito seja o seu sangue que por nós ali ele verteu. Eis neste sangue lavados, com roupas que tão alvas são, os pecadores remidos, que perante seu Deus já estão. Todos amados irmãos, alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, se neste sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Amém, meu irmão? Glória a Deus. Talvez você está se perguntando por quê o diácono Rafael está ministrando uma palavra sobre transformação divina e louvando ao Deus. Meus irmãos, Deus habita nos louvores. E a gente vê que a mensagem aqui, ela está até pede. E os louvores, o hino daqui dessa harpa, ela encaixa nessas passagens que eu estou lendo. Então é para implementar mais a mensagem e te dar uma fé, te resgatar desse abismo profundo, tirar da boca do maligno, das garras de Satanás,
desse abismo que não tem mais fim na sua vida. Então, orar, louvar e ler as Sagradas Escrituras, obedecer a Deus, isso é um privilégio para quem tem isso. E eu, diáconos, eu tomo posse de Gálatas 2:20. Não sou eu que vivo, mas Jesus Cristo vive em mim. Amém? Glória a Deus. Vamos seguir adiante. Versículo 34. Diz assim: depois de atravessar o mar, chegaram a Genezaré. Então o Senhor Jesus, junto com os seus 12 discípulos, fizeram essa travessia maravilhosa, abençoada. Como eu falei para vocês, essa mensagem tem começo, meio e fim. Estamos no começo e logo vamos começar o fim dessa mensagem. Eu peço a todos que me acompanhem mais uma vez neste momento e a gente vamos continuar essa mensagem no outro vídeo. Eu dou para você a paz do Senhor e glória a Deus. Amém?